Graça e paz, irmãos. Aleluia. Vamos para a nossa segunda parte. Eu quero compartilhar com vocês sobre a doutrina dos batismos. E eu creio que seremos grandemente abençoados pelo Senhor. Amém? Eu quero orar ao Senhor, vamos render graças. Paizinho querido, eu quero te agradecer por tudo quanto o Senhor já tem falado aos nossos corações, nesse primeiro momento, por meio da vida do pastor Jackson, com as instruções sobre fé em Deus. Obrigado, Senhor, por tudo quanto o Senhor tem para nos falar ainda. Obrigado pelo conhecimento da tua verdade, da tua palavra. Obrigado por instruções certas para a gente crescer e desenvolver naquilo que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Então, irmãos, alguns irmãos aqui já me conhecem, o vaso magro, aleluia, que eu não estou tão magro assim, aleluia. Diz que a última tentativa do irmão Saulo para engordar foi aceitar pastorear. Então eu aceitei, já faz 1 ano que eu estou pastoreando a igreja lá em Pernambuco, a igreja na cidade de Paulista, que pertence à região metropolitana de Recife. E estou morando em Recife, meu supervisor é o pastor Humberto, e eu acredito que está dando certo, amém, gente? Eu assumi a igreja com 62 quilos, estou com 65. Então, meu Deus do céu, estou me sentindo até pesado. E glória a Deus por estar aqui, irmãos, mais uma vez. Eu amo a vida de vocês. Mossoró é uma paixão já de longas datas, amém? Para vocês terem uma ideia, o quanto tem uma afinidade da gente, meu filho foi fabricado em Mossoró, aleluia. Segundo algumas boas línguas, é a água daqui. Amém, gente? Glória a Deus. Deus é bom demais. Aleluia. Então, vamos falar sobre a doutrina dos batismos. Por favor, abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 6. Eu quero somente fundamentar o texto principal que tem essas doutrinas. Aleluia. No Rema nós temos uma matéria chamada Doutrinas Básicas, né, que 7 dias de segundas, quartas e sextas, a pessoa, o aluno se expõe a aprender a verdade da palavra do Senhor nessa matéria. E isso é maravilhoso, amém? São algumas doutrinas e durante esses dias nós estaremos compartilhando com vocês. Veja o que diz Hebreus capítulo 6, versículo 1, aleluia, até o versículo 3. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, e do ensino de batismos e da imposição de mãos e da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos se Deus permitir. Então, esse é um texto principal onde se fala sobre essas doutrinas. O pastor Jackson iniciou falando sobre fé em Deus. Diga comigo, fé em Deus. Diga assim, não é fé em mim. Diga, é fé em Deus. E foi muito interessante nós recebermos essas instruções que lembra que nós somos uma escola, né, o Centro de Treinamento Bíblico Rema e a igreja, Verbo da Vida, onde tem a escola. Nós somos um ministério e uma escola de fé. Nós cremos. Amém, gente? Por isso nós falamos, nós nos comportamos em fé, conforme a palavra de Deus. Aleluia. Eu falava com o pastor Jackson que a irmã do meu irmão, ou a esposa do meu irmão, Jéssica, ela diz assim, a gente crê para tantas coisas, mas a gente não crê para evangelizar. E ela diz, nós podemos crer para o Senhor nos dar ferramentas para que a gente consiga evangelizar com eficácia e alcançar a vida de pessoas. Amém? E dentre algumas ordens do Senhor Jesus Cristo no avanço do cristianismo, na grande comissão, ele disse que nós deveríamos fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então vou falar sobre essa doutrina. Diga comigo, batismos. Então é batismos mesmo, no plural. Eu quero compartilhar aqui com vocês essas verdades. Eu sempre gosto, né, de trazer algumas apresentações, alguns slides que eu posso compartilhar com vocês, passar para a irmã Shirley, ela pode fazer chegar até alguns de vocês também. E
eu quero trazer aqui algumas definições, amém, do que seria essa ideia de batismos mesmo, mas eu quero só fundamentar algo para vocês, antes da gente começar especificamente aqui. Eu só queria explicar para você que nós temos, na igreja evangélica, nós temos duas grandes ordenanças. Nós falamos que é o batismo, é isso? E a ceia, amém? Nós não somos católicos, né? A igreja católica vai ter os 7 sacramentos, então vai envolver outras ordenanças, mas nós acreditamos em duas ordenanças, que é o batismo e a ceia. Quando nós estudamos um pouco sobre batismo, nós aprendemos que não existe somente um tipo de batismo. Pelo próprio texto de Hebreus, fala sobre a doutrina ou ensinamento de batismos. E eu quero apresentar para vocês aqui, basicamente, 3 desses batismos. Amém? Glória a Deus. Mas o que é o batismo nas águas? Eu trago uma definição, que seria, a gente trabalhando aqui um deles. O batismo nas águas, por exemplo, é um sinal visível de uma graça invisível. É uma das ordenanças do Senhor Jesus para os crentes. O batismo é um testemunho externo do que aconteceu no interior de todos os que creram e foram regenerados pela obra do Espírito Santo, mediante o sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então essa aqui é uma definição, né, do que é batismo nas águas, mas eu também apresento um pouco sobre a ideia de batismo no geral. Quando a gente aprende um pouco sobre isso, nós vemos, irmãos, que Deus, Ele, na grande comissão, Ele ordena que a gente faça discípulos, e uma das maneiras de se fazer discípulos é batizando e ensinando que eles devem guardar tudo aquilo que o Senhor Jesus Cristo compartilhou e ensinou relacionado a eles. Amém? Glória a Deus. Diga comigo, eu sou crente. Diga, quando eu sou batizado nas águas, nesse momento, eu estou dando um testemunho externo de algo que aconteceu por dentro. Diga, eu não estou nascendo de novo no ato do batismo. Eu só estou falando para as pessoas. Olha, eu tenho um compromisso. Eu tenho uma aliança com Deus. Amém, gente? Aleluia, é esse testemunho, e isso é maravilhoso. Agora, basicamente, segundo as Escrituras, nós cremos em 3 batismos. E aqui eu coloquei uma ordenzinha, está aparecendo para você, né? Tá aqui. Então eu coloquei uma ordenzinha só para explicar para vocês. Eu digo o seguinte, é importante lembrarmos que o texto de Hebreus não diz quantos batismos são. Porém, a palavra batismo no texto está no plural, que logicamente indica que é mais do que um, não é isso? Então, nós temos aqui, segundo a Bíblia, o batismo no corpo de Cristo. Logo mais eu vou definir tudo isso para você. O batismo com o Espírito Santo e o batismo nas águas, que eu já comecei compartilhando aqui com vocês. Quantos aqui, nessa noite, são salvos em Cristo Jesus? Você recebeu a salvação. Então isso quer dizer que você foi batizado em Cristo Jesus. Amém? Olha que interessante, eu gostaria, se possível, vocês colocassem 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13, é um texto que é fascinante. Olha o que ele diz, Paulo está falando aqui várias coisas, e uma das coisas que ele compartilha é justamente essa. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeu, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Diga glória a Deus. Irmãos, basicamente, a ideia de batismo que a gente sustenta, a gente vai para o próprio significado da palavra. Essa palavra é uma palavra que vem da língua grega, né, o texto do Novo Testamento, e é uma palavra que em grego é baptizo, e quer dizer imersão. Basicamente isso, imersão, mergulho, afundar completamente. Isso quer dizer
batismo. Agora, quando a gente pensa no que aconteceu conosco no novo nascimento, nós precisamos entender que, de fato, nós somos batizados em Cristo. Ou seja, quando você, pela fé em Cristo Jesus, após a pregação do Evangelho, confessou, reconheceu que Jesus Cristo é o seu Senhor, o seu Salvador, que morreu em uma cruz, que ressuscitou ao terceiro dia, que está vivo, quando você fez essa confissão, amém? Quando você reconheceu, mediante a graça de Deus, que Jesus Cristo é Senhor e Salvador, nesse momento, você foi batizado pelo Espírito Santo no corpo de Cristo, se tornando assim membro desse corpo. Amém? Você foi introduzido no corpo de Cristo, você pertence à família de Deus. Aleluia! Então, todo crente em Cristo Jesus pode dizer: eu sou batizado. Agora, que batismo? O batismo que salva. Ou seja, o batismo no corpo de Cristo. Ou também chamado de novo nascimento. Amém? Ou seja, quando nós fomos mergulhados pelo Espírito Santo no corpo de Cristo, nós nascemos de novo. Aleluia! Nós pertencemos à igreja do Senhor, a coluna e a firmeza da verdade, como diz a palavra de Deus. Agora, como isso aconteceu? Isso aconteceu, dentre várias coisas que eu poderia mencionar, pelo agir do Espírito Santo, que diz as Escrituras que ele regenera o homem. Aleluia! Ele nos regenerou, irmãos. Nós antes éramos escravos do pecado, nós estávamos distantes de Deus. Diz as Escrituras que nós estávamos sem Deus no mundo, mas a graça transbordou. Amém, gente? A graça transbordou. O Deus Todo-Poderoso enviou o seu Filho para tomar para si uma natureza humana e ser um redentor suficiente. Diga comigo, redentor suficiente. E então ele proporciona uma eterna salvação. Isso é fantástico. Agora deixe-me só explicar um pouco para você a profundidade desse batismo. O quanto foi necessário, o quanto foi poderoso o agir de Deus para a nossa salvação. Veja só, o homem caiu em pecado. A partir do momento que Deus decidiu salvar o homem, na sua graça preciosa, no seu conselho, no conselho da sua vontade, quando Deus decidiu salvar o homem, você entende comigo que Deus é um Deus onisciente. Amém, gente? Onipresente, onipotente, todo-poderoso. Quando Deus decidiu salvar o homem, ele decidiu também o meio. Amém? Porque, pensa comigo, e eu não vou falar a linguagem do pastor da matemática, nem vou falar do grego, nem da teologia de uma maneira aprofundada para você poder compreender aqui. Eu queria saber falar essas coisas aí, mas não tem jeito, né? Mas vamos lá. Imagine, nós tínhamos um grande problema, diga comigo, um grande problema. Veja só, nós pecamos, nós estávamos distantes de Deus, pastor. Nós éramos inimigos dele. Nós estávamos caídos e mortos em nossos pecados, como diz as Escrituras, em nossos delitos e pecados. Nós estávamos sem Deus no mundo, diz as Escrituras. Então era essa a nossa realidade, a realidade de queda, de caídos após o homem pecar lá no Éden, você sabe da história. Mas aí nós temos o seguinte cenário. Nós temos o cenário de um homem que está caído de Deus, distante de Deus, e que é incapaz de produzir sua própria salvação. Amém? Não pode fazer nada para ser salvo. É incapaz de quitar essa dívida com um Deus eterno. Nós temos um Deus que é justo, santo, misericordioso, mas também é um Deus que julga com justiça. Então, o caráter de Deus levava o nosso Deus em si para exercer juízo no homem. Só que Deus não só tem a face de juízo, tem a face de misericórdia. E então Deus olha para o homem e decide resgatar esse homem que está distante dele. E aí Deus traça o meio pelo qual ele vai fazer isso. Agora olha que problema. Diga comigo, olha que problema. Misericórdia, meu Deus. Eu brinco, pastor Jackson, em um dos livros aí que eu disse que não ia escrever mais livros, mas estou escrevendo, aleluia.
Misericórdia, né? Veja só, eu digo que em um dos livros, eu faço eu crio uma história de que o Altíssimo estava lá no seu trono, Santíssima Trindade, e então manda chamar as hostes celestiais, após a queda do homem, e traça uma problemática para que aqueles anjos resolvessem. E então fala assim: olha, eu quero passar uma missão para vocês. O homem está caído, distante de mim, e eu preciso que vocês tracem um plano para eu poder resgatar esses homens. E eu brinco com essa história que Gabriel sai conversando com Miguel, dizendo assim: e agora? O que é que a gente vai fazer? E então, após algumas centenas de milhares de anos, eles chegam diante do trono do Altíssimo e falam assim: Senhor, nós não sabemos como resgatar o homem. Nós até levantamos algumas questões aqui, mas a gente vai até apresentar, mas eu não sei o que é que o Senhor tem a dizer. Veja, nós estávamos pensando, quem caiu foi um homem. Gabriel até pensou em descer para resgatar, só que a gente ficou pensando, será se o Senhor aceitaria alguém que não é igual substituir os homens? Porque nós somos anjos e não homens. Estava pensando sobre isso. De outra forma também, nós estávamos arquitetando e pensando, será que nós teríamos em nós capacidade suficiente de resgatar o homem? Porque só ao Senhor pertence a salvação. E aí eu brinco, dizendo que jamais um anjo teria capacidade de planejar e de arquitetar a obra da redenção. Pois segundo Tito, a eterna salvação foi planejada nos decretos insondáveis de Deus. Amém, gente? A gente não compreende, mas Deus decidiu fazer. Agora, qual anjo, irmã Shirley, seria ousado o suficiente para dizer assim: eu tenho uma ideia, manda o teu filho para morrer? Jamais. Nenhum teria essa ousadia. Nenhum jamais pensaria nisso. Mas ainda que um deles pensasse, tem-se um problema. Qual é? Diga comigo: Deus pode salvar. Diga: o homem não pode salvar. Diga: Deus pode salvar, mas não pode morrer. Diga: porque é Deus. Diga: infinito, mas real. Diga: o homem pode morrer, mas não pode salvar. Diga: porque é homem. Aleluia. Mas Deus graciosamente, no tempo certo, no tempo apropriado, segundo os decretos e o conselho da sua vontade. Aleluia. João capítulo 1, versículo 1 diz: no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio do verbo, e sem o verbo nada do que foi feito se fez. Verso 14: o verbo, que é Deus, que pode salvar, que é criador, que é todo poderoso, se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Nós vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Pronto, resolveu o problema. Nós temos um Deus poderoso, amém? Lembra que foi prometido que o menino que nasceria da virgem era Deus forte, Emanuel? E nós temos ele que é verdadeiro homem perfeito. Jesus, ele era e é o homem ideal e o homem real. Ele é o homem real porque ele é um homem de verdade, ele não é uma fantasia. Amém, gente? Jesus é um homem real, um homem de verdade. Mas também Jesus era e é o homem ideal, santo, separado dos pecadores. Isso quer dizer que nós temos um Redentor suficiente. Fantástico isso. Aí esse Redentor suficiente, que nasce gerado no ventre da Virgem Maria pelo poder do Espírito Santo, esse Redentor suficiente lá na cruz se entrega por nós
e proporciona uma eterna salvação e torna-se um mediador suficiente. Diga comigo, mediador suficiente. E ele faz mediação porque ele segura em Deus e ele segura no homem. Ele cumpre as exigências divinas e ele satisfaz as necessidades humanas. E então ele proporciona uma eterna salvação. O nome dessa eterna salvação é batismo no corpo de Cristo. Amém, gente? Quando você entregou sua vida ao Senhor Jesus Cristo, foi isso que aconteceu. Você foi mergulhado no corpo dele. Você passou a ser membro da igreja do Senhor Jesus Cristo, coluna e firmeza da verdade. Diga glória a Deus! Aleluia! Que poderosa salvação, irmãos. Aleluia! Que poderosa salvação o Senhor conquistou para nós. Isso é maravilhoso. Isso arrepia até os ossos. Aleluia! Ele proporcionou uma eterna salvação, uma eterna redenção. Aleluia, glória a Deus. Fantástico, maravilhoso isso. Isso é lindo demais. Eu fico pensando, meu Deus do céu, quando você começa a pensar na profundidade da redenção, você fica imaginando como foi isso, Senhor? Como foi que o Senhor planejou tudo isso? Jamais, quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro o deu para que ele pudesse o retribuir? Quem? Aí a Bíblia diz, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Aleluia, glória a Deus. Jamais alguém imaginaria, irmãos, que Deus enviaria o filho dele para nascer de uma virgem e proporcionar salvação para nós. Jamais, jamais. Ninguém planejaria isso, senão o nosso Deus. Aleluia. Mas após ele nos salvar e nos mergulhar no corpo dele através do seu Espírito, aleluia, sendo assim o primeiro tipo de batismo ou o único batismo capaz de salvar. Amém, gente? Após isso, ele não nos deu, como Deus é cheio de graça. Amém, gente? Aleluia. Ele não nos deu somente, e eu não estou desprezando com a expressão somente, eu só estou dizendo que ele superabundou. Amém? Ele não nos deu a salvação em si, somente a salvação. Ele nos deu também um outro tipo de batismo, que nós podemos nomear de o revestimento de poder ou o batismo com o Espírito Santo. Está aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 5, ele vai citar. Está em Joel 2 também, ele vai mencionar, vai prometer essa descida do Espírito Santo. Atos capítulo 2 também fala, e eu estou citando aqui algumas referências. E Jesus fala assim, olha, eu tenho um Espírito para deixar com vocês. Ele é o Consolador, ele é o Conselheiro, ele é o amigo fiel. Ele vai habitar dentro de vocês, mas ele também vai vir sobre vocês. E o que é fantástico de tudo isso é que esse tipo de batismo, ele é um revestimento para ser uma testemunha poderosa do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, todas as pessoas que submeteram ao batismo com o Espírito Santo, elas estão aptas a serem testemunhas poderosas do Senhor Jesus Cristo. Tem um determinado momento, irmãos, aqui em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, antes, em Lucas, Jesus já havia prometido, olha, permaneçam na cidade até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E então Jesus morre, você já sabe, ressuscita ao terceiro dia, e ele diz que se ele não fosse para o Pai, o outro, o Consolador, o Espírito da verdade não viria, mas se ele fosse, ele derramaria. Amém, gente? E então Jesus subiu ao Pai, e diz as Escrituras que tendo subido ao Pai, derramou a promessa. Amém, gente? Então acontece algo fantástico isso aqui. Nós temos a presença de Deus dentro de nós, que podemos chamar de batismo no corpo, mas ele disse, ou no corpo de Cristo, mas ele disse, ainda tem outro batismo para vocês. E que batismo é esse? É o batismo com o Espírito Santo. Esse batismo com o Espírito Santo, irmãos, é receber poder para ser testemunha do Santo Espírito, ser testemunha do Senhor Jesus Cristo. Amém, gente? Aleluia, glória a Deus. Veja, eu quero mencionar aqui com vocês um pouco
de Atos capítulo 2. Por favor, se vocês puderem projetar Atos capítulo 2, versículo 1 em diante, até o versículo 4, diz assim, ó: Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram entre eles, distribuídas entre eles, línguas como que de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Verso 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Diga comigo, glória a Deus. Então, irmãos, nós falamos o seguinte, que essa pessoa que é batizada com o Espírito Santo é alguém também que fala em línguas. Amém, gente? Agora, o batismo com o Espírito Santo não é só para você fazer parte de um grupo na igreja denominado de os pentecostais. Não é isso. O batismo com o Espírito Santo é para habilitar, capacitar você para ser uma testemunha poderosa do Senhor Jesus Cristo. Ele diz, olha, não saiam da cidade até que vocês sejam revestidos. Ou seja, você não pode sair para evangelizar sem essa capacitação. Você precisa dessa capacitação para você poder evangelizar. E o nome disso é batismo com o Espírito Santo. Aleluia. Deus é bom demais, irmãos. Isso é maravilhoso, isso é lindo demais. Aleluia. Diversas passagens bíblicas falam sobre isso, eu poderia mencionar aqui com vocês. Mas eu quero caminhar para uma explicação aqui que eu acredito que vai ajudar vocês sobre isso. Alguém às vezes pergunta, tudo bem, qual foi a condição para eu ser salvo? Diga comigo, segundo a graça de Deus, ouvir o Evangelho, crer com o coração, confessar com a boca que Jesus Cristo morreu em uma cruz e ressuscitou ao terceiro dia. Amém? Agora, qual é a condição para ser batizado com o Espírito Santo? Será que precisa 35 anos de crente? Será que precisa ter um nível de maturidade de um pregador para poder ser batizado com o Espírito Santo? Eu me converti ainda jovem na primeira igreja batista e depois eu fui para uma outra denominação pentecostal. E eu desejava muito, pastor, ser batizado com o Espírito Santo. E nós não temos nenhum problema com as denominações que creem diferente. Amém, gente? Mas o ensinamento que eu recebia, ao meu ver, me impedia de receber. Porque era ensinado o seguinte, olha, Deus só vai batizar quem Ele sabe que vai se desviar. Então, antes de se desviar, Deus batiza para a pessoa não se perder. Aí eu ficava pensando assim, então se Deus não me batizou é porque eu não vou me desviar, né? Eu sou forte. Então eu ficava meio que conformado, né? Já que eu não fui batizado, então eu pensava, é porque eu não sou fraco. Eu sou forte. Só que depois eu fui para uma outra igreja e lá eu recebi um ensinamento de que existia um segredo para ser batizado. Era só vir à frente, ficar de joelho e ficar repetindo glória, 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 glória. Bem rápido, que em algum momento a língua ia, movimentar toda ali de um jeito e então ia sair uma rajada de línguas. E eu vinha na frente e eu ficava glória, glória, glória. E eu voltava desanimado porque eu não falava em línguas. E então uma irmã, para me consolar, ela disse, pastor, veja só, irmão Saulo, veja só, é porque algumas pessoas Deus batiza com línguas e outras Deus batiza com fogo. O senhor só foi queimado. Aí eu olhava assim e eu dizia, eu estou sendo queimado todo o culto. Eu queria tanto essas línguas, eu não queria ser queimado mais não. E todas as vezes eu só era queimado, gente. Participava de cultos em cultos, vinha um pregador de fora e dizia, vem à frente, eu já ficava com vergonha. O pessoal já pensava, irmão Saulo, vai de novo. Eu ia lá na frente. E quando chegava, ficava glória, glória, glória. E terminava, irmão, foi queimado. Eu, tá bom. Até que eu me expus a um ensinamento como esse que você está recebendo, amém?
E eu descobri que aquele que concede as línguas, por causa do novo nascimento, já habita dentro de mim. Pois diz as Escrituras que nós somos templo e habitação do Senhor, amém? Aí eu pensei, se quem concede as línguas está dentro, então as línguas estão dentro junto com ele. Só que aí eu pensei, que me ensinaram, que o Espírito Santo é Deus perfeito e ele não precisa orar em línguas para edificação, mas quem precisa somos nós. Mas é ele quem concede. Aí eu descobri que a Bíblia fala que aquele que pedir ao Pai pão, o Pai vai dar pão. Quem pedir peixe, o Pai vai dar peixe. E quem lhe pedir o Espírito Santo, ele dará o Espírito Santo. E eu disse, Senhor, eu quero ser revestido de poder. Eu quero ser batizado com o teu Espírito. Eu quero ser revestido de poder. E então o pregador veio e colocou as mãos sobre mim. E quando ele colocou as mãos, ele disse, já está dentro, é só falar. E eu fui batizado com o Espírito Santo. E eu passei a falar em outras línguas. Diga comigo, quando o conhecimento chega, a gente avança no reino de Deus. Aleluia! É isso que nós aprendemos. Mas eu ficava pensando antes que eu precisava ter um nível de santidade, atingir um nível de santidade para Deus me achar merecedor. E aí eu aprendi que assim como eu não era merecedor da salvação e Ele me salvou pela graça, eu não era merecedor de receber um outro meio da sua graça, que era o revestimento de poder. Mas mesmo assim Ele batizou. Porque Ele não faz para os que merecem, Ele faz para os que creem. Amém, gente? E quando eu acreditei, eu falei em línguas. Mas eu fui expulso da igreja. Porque aquela igreja que eu estava não se podia falar em línguas sempre. E eu aprendi no Centro de Treinamento Bíblico Rema que a gente era batizado, recebia as línguas, começava a falar em línguas, mas não era só, era para a gente orar sempre. É por essa razão que eu testemunhava os irmãos da igreja Verbo da Vida, onde funciona o Rema, ou do Rema, eles falando sozinhos. Eu olhava para eles estavam... Eu fico brincando que eles estavam olhando para os ar-condicionados de show, e nessa igreja que eu fazia parte, só se orava em línguas quando sentia a presença de Deus. E eu fiquei pensando, se passar 10 anos sem sentir a presença, eu nem vou mais lembrar dessas línguas. Então quando começava um louvor que eu me arrepiava todinho nesse contexto, aí eu dizia, agora eu posso falar em línguas. Mas depois que eu aprendi, irmãos, que o Senhor nos concedeu e a oração em línguas é também um meio de edificação própria, edificação pessoal, pois a Bíblia diz que quem fala em outra língua edifica a si mesmo. Eu disse, ora, se é edificação pessoal, não pode ser só quando eu sinto. Amém, gente? Tem que ser quando eu creio e pela fé começo a falar. Aí eu comecei falando, não era tão assim... perfeita, né, madura como era, não eram só 2 palavrinhas que saíam, eu ficava desconfiado. Se você fala, né, labasteia, persevera na labasteia, aleluia. E aí o diabo trouxe na minha mente, irmãos, que eu estava copiando o meu irmão, porque tinha um irmão lá na igreja que falava um labasteia parecido comigo também. Aí eu fiquei pensando, rapaz, isso é coisa do diabo, porque o irmão fala labasteia e eu falando labasteia também. Aí eu me expondo a palavra do Senhor, aí o pastor disse assim, ora, se vocês são filhos do mesmo pai, qual o problema da linguagem ser parecida? Amém, gente? E a gente foi perseverando ali, e a linguagem foi mudando um pouquinho, amém, gente? Aleluia. A intensidade das línguas vai depender do ensinamento que você tem, amém, gente? No contexto que eu recebi, a oração em línguas era algo bem espiritual mesmo, ou espirituoso, né? Por exemplo, ninguém orava em línguas como nós oramos. Não, era ti. Decovegevia. E aí eu entendi que eu poderia entender isso, irmãos, estava muito associado ao contexto, amém, gente?
Aleluia? Aleluia. Aquele era o contexto nosso. Então a gente orava em línguas desse jeito. E quando eu ia pregar, eu orava em línguas desse jeito. Se a voz era graça e paz, irmãos, quando eu orava em língua era aleluia. E então, irmãos, isso que nós estamos falando, não as línguas em si, mas o receber poder para ser testemunha, isso é o batismo com o Espírito Santo. Diga glória a Deus. Aleluia, aleluia. E você recebe pela fé em Cristo Jesus, amém? Vários casos, irmãos, na Bíblia nós vemos Atos capítulo 2, eles recebendo. Nós vemos, irmãos, em Samaria, os discípulos orando e pessoas recebendo o Espírito Santo, sendo revestidos. Paulo foi cheio do Espírito Santo, Atos capítulo 9. Capítulo 10 diz a Bíblia que Pedro ainda pregava a palavra quando caiu o Espírito Santo e eles começaram a falar em outras línguas. Atos capítulo 19 diz que chegaram uns homens dizendo assim: a gente nem ouviu falar nesse tal de Espírito Santo. Paulo explicou para eles, ministrou, e eles foram cheios do Espírito Santo. Amém, gente? Isso é maravilhoso demais, isso é glorioso, amém? Diga glória a Deus. Aleluia. Então, irmãos, o caminho básico, o padrão para ser batizado com o Espírito Santo é ser batizado no corpo de Cristo. Se você é salvo, está habilitado a ser batizado com o Espírito Santo. Amém? Mas eu não preciso de mais tempo. Não precisa esperar mais. Não, precisa mais não. Agora só precisa crer e pela fé falar em outras línguas. Amém, gente? Eu creio que se você ainda não fala, pela instrução você pode receber. Amém? Aleluia, diga glória a Deus. Para a gente caminhar aqui para mais um tipo de batismo, que eu já comecei falando sobre ele, que às vezes a gente fala bastante, às vezes a gente pensa que só existe ele, é esse terceiro aqui, que é o batismo nas águas. Mateus capítulo 28, versículo 18 ao 20, vocês lembram que Jesus ressuscitou e disse: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Aí ele disse: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então o batismo nas águas, que é uma ordenança, se vocês quiserem colocar o texto, Mateus 28, versículo 18 ao 20, é o texto base para essa doutrina, esse tipo de batismo. Existem outros textos também, mas esse aqui é o base. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. E aí ele continua: ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Nós, do Rema e também da Igreja Verbo da Vida, nós batizamos em nome da Santíssima Trindade. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E nós batizamos seguindo o modelo e o significado da própria palavra batismo, que é imersão. Nós batizamos mergulhando a pessoa. Amém? Completamente nas águas e erguendo essa pessoa, simbolizando, representando que ela morre com Cristo, mas ela ressurge com Cristo. Amém? Isso é maravilhoso demais. Nós falamos sobre isso. Isso é um testemunho público. Isso aí você está falando para as pessoas: olha, eu tenho um compromisso com Deus. Amém? Veja, irmãos, essa aliança não é o casamento em si. Amém, gente? Qualquer pessoa pode comprar uma aliança e colocar no dedo, mas isso não garante que ela está casada. Agora, uma pessoa casada, normalmente ela tem algo que representa o seu casamento. E tradicionalmente nós utilizamos a aliança. Amém, gente? Agora, a essência do casamento está na aliança? Não. A essência do casamento, irmãos, envolve relacionamento, envolve uma aliança que vai além desse metal. Amém? Uma aliança do casamento, um relacionamento ali. Ou seja, o batismo nas águas não é a sua salvação, mas ele aponta, indica, representa aquilo que aconteceu com você no seu interior. Amém? Então nós devemos sim
quem ainda não é batizado nas águas, né, tem todo o contexto, cada igreja vai seguindo a ideia de fazer normalmente discipulado, tudo isso. Cada igreja vai se adaptando nesse contexto. Faz um discipulado, normalmente tem instrução sobre isso e é marcado o batismo. Eu já batizei tanta gente, eu estou pastoreando há 1 ano, já 120 pessoas já voltaram para a igreja, nós já fizemos alguns discipulados, 58 pessoas se converteram. Eu já batizei gente. Eu não imaginava que eu ia batizar tanta gente, pastor. Olha, eu já batizei e já enterrei também. Já fiz 6 velórios. Meu Deus do céu, o pastor chegou matando o povo. Não, brincadeira. Eu cheguei, gente, a igreja já com um tempo, né? Então tinha muitas pessoas já avançaram de dias. E aí, quando eu cheguei, eu fui celebrando alguns casamentos também e também alguns velórios. Aleluia. Eu só tenho que pegar a prática de um pregador amigo meu, que é cantar no velório. Não dá não, porque se eu cantar, morre mais alguém. Então, pastor, não sei se o senhor canta no velório, eu não consigo cantar. Eu falo só a palavra mesmo ali, né? Dou uma palavra para o pessoal, não tem jeito, não dá para cantar não, miseriqueima. Então, gente, lá na igreja, eu comecei a ensinar essas verdades, e nós temos visto pessoas sendo batizadas no corpo de Cristo, nascendo de novo, pessoas sendo cheias do Espírito Santo e pessoas sendo batizadas nas águas, amém? Então nós seguimos esse modelo de batismo conforme a maioria das igrejas. Se você vai hoje, por exemplo, tem uma igreja que eu gosto bastante, eu fui assembleiano, a Assembleia de Deus, e você pegar a Declaração de Fé da Assembleia de Deus, vendida pela editora CPAD, está lá: cremos no batismo nas águas por imersão em nome da Santíssima Trindade, igual que a gente crê. Amém? Então, a maioria das igrejas creem assim. Existem diferenças? Existem. Normalmente as igrejas históricas, algumas delas, elas tendem a realizar o batismo com 2 diferenças do que a gente crê, que é por aspersão, ou seja, normalmente na cabeça, né, um pouco de água, aspersão, e batismo de criança, batismo infantil. Aí vai não somente as igrejas históricas que nós conhecemos, mas também a própria igreja católica defende. A única diferença é que as igrejas históricas, como presbiterianas, algumas batistas, algumas episcopais e anglicanas, eles seguem a ideia de que o batismo não tem poder salvífico. Eles entendem que o batismo é um meio de graça, mas está associado como o pai pertence à aliança do Senhor, então aquele filho seria filho da aliança, seria um meio de meio que preparar o caminho para aquilo que iria acontecer. A igreja católica apostólica romana, se você tem um contato com a igreja católica, ou se tem algum católico aqui, eu tenho em casa o catecismo da igreja católica, maior, o grande mesmo, e mais de 1000 páginas, e lá ele está dizendo o seguinte: o batismo de criança, ele é essencial para a regeneração da criança. Então, a igreja católica batiza a criança porque a criança recebe salvação, segundo o entendimento deles, no ato do batismo. Então, aquele batismo é um meio de graça salvífica. E nós não entendemos assim, amém? Nós entendemos que o batismo, ele não é salvífico, ele representa a salvação. E nós entendemos que as crianças não podem ser batizadas até que tenha conhecimento do que está sendo feito. Amém, gente? Agora, nós não determinamos uma idade, porque a Bíblia não fala. Mas o conhecimento, quando se tem o conhecimento e outros fatores sendo associados, aí normalmente se realiza batismo. Eu já realizei batismo de crianças de 8 anos, porque a criança fez o discipulado, estava ensinando, era para mim. Aí eu cheguei para o menino, eu disse assim: você quer ser batizado? Ele disse: quero, porque não há nenhum impedimento. A Bíblia fala que quando o homem perguntou para Filipe: o que é que me impede de ser batizado? Ele falou: creio em Jesus Cristo e tem água. Ele disse: na casa da irmã fulana de tal, onde o senhor batiza, lá tem água e eu creio em Jesus Cristo. Eu disse: então vamos, né? Amém, gente? Amém, gente? Glória a Deus por isso, glória a Deus. Glória a Deus, nós estamos vendo grandes coisas que Deus está fazendo no meio das crianças, amém? Aleluia, glória a Deus. Eu queria só mostrar para vocês algumas coisas sobre essa questão de como, né, é realizado o batismo. Acredito que eu trouxe aqui, como é realizado o batismo.
Irmã Shirley, eu passei para você esse PDF, né? Para a senhora, perdão, aleluia. Se a senhora quiser compartilhar com alguém, pode compartilhar, tá bom? Veja só, o batismo, como a própria palavra indica, né? Baptismo, que é a palavra em grego, imersão, mergulho, deverá ser realizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e onde tem água. Aí você vai ver esse texto de João capítulo 3, versículo 23, a fim de o indivíduo ser submerso, né, completamente. A ordenança é símbolo da identificação do cristão com a identificação do cristão com Cristo, né, em sua morte, sepultamento e ressurreição. Amém, gente? Então, basicamente, é isso que a gente consegue considerar. Eu quero fazer uma citação que não está aqui, de um teólogo chamado Norman Geisler, que ele diz o seguinte sobre isso: o batismo é uma representação simbólica da salvação, um sinal exterior daquilo que aconteceu interiormente, quando somos salvos por meio da graça de Deus, de sorte que fomos sepultados com Ele, com Cristo, pelo batismo na sua morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Isso aqui é Romanos 6, versículo 4. Aí eu digo o seguinte: não podemos simbolizar externamente aquilo que não aconteceu interiormente. Amém, gente? De modo que o batismo deve suceder à salvação e não precedê-la. Usamos nossa aliança matrimonial depois que casamos. Amém? É esse exemplo que eu gosto de dar. Agora, quem pode ser batizado? Quem pode ser batizado? Olha só. A Bíblia nos informa que a condição para uma pessoa ser batizada nas águas é se ela crê em Jesus Cristo. Pois há claras evidências nas Escrituras que o crer é uma das principais condições. Sendo assim, não realizamos batismo de crianças, conforme eu tinha falado para vocês, né? A ideia da gente precisar crer antes. Mas antes, só para ajudar vocês, eu estou caminhando aqui para o fim, fica tranquilo, logo logo termino, aleluia. Só para você entender o que a Bíblia diz, em Atos capítulo 8, versículo 36 e 37, foi batizado num local onde tinha água. Diga comigo, tem que ter água. Olha só, contar uma história para vocês, é engraçado, mas é verdade. Eu fui ministrar em um local e o ministro falou para mim que estava num local deserto, com muitas pessoas, e ele disse que queria batizar as pessoas, e já que não tinha água, ele pegou a areia do chão, e ele disse que jogou nas pessoas e batizou elas. Aí eu disse, eu acho que ele estava com muita fé para enxergar água naquela areia, né? Mas a Bíblia orienta que seja um local que tenha água. Veja um outro texto importante sobre isso, que eu mencionei aqui. Se você ler depois você leia algumas referências. Veja só, Mateus 3, verso 13 ao 17 fala sobre isso. Por exemplo, então Jesus foi da Galileia ao Jordão ter com João, para ser batizado por ele. Mas João o impedia, dizendo, eu é que tenho que ser batizado por você, né? E ele vai compartilhando algumas coisas. Aí o texto diz assim, então ele consentiu, e Jesus, quando foi batizado, saiu logo da água. Diga comigo, tinha água onde Jesus foi batizado. Amém, irmãos? Então é esse o entendimento que a gente compartilha, que é necessário ter água e ser em nome da Santíssima Trindade. Aleluia. Todas as pessoas salvas em Cristo Jesus estão aptas para serem batizadas. Amém, queridos? Agora, como este vaso magro que vos fala sempre compartilha algo a mais, então eu passei para vocês a regra. Diga comigo, a regra. Diga o padrão. Diga batismo no corpo, batismo com o Espírito Santo, batismo nas águas. Diga, essa é a doutrina dos batismos. Amém, gente? Agora, eu sempre trago curiosidades. E eu quero apresentar para vocês aqui só algumas curiosidades que a Bíblia apresenta sobre batismo. Está aqui. Quem quiser também eu posso enviar. Você sabia que há várias referências sobre alguns batismos na Bíblia?
Olha que legal. Primeiro, o batismo de João, que é chamado de batismo de arrependimento. Lucas capítulo 3, versículo 3, Atos 18, versículo 25. O batismo do sofrimento, que é aquele com que Cristo foi batizado, qualquer servo de Deus pode recebê-lo. Batismo de sofrimento, o que é isso? Está em Marcos capítulo 10, versículo 38 e 39, e também Lucas 12, 50. Aleluia. Quantos aqui querem ser batizados no sofrimento? Deixa eu só dizer, aqui está falando sobre a identificação com Cristo, no sentido da gente ser mergulhado no sofrimento por causa das perseguições da nossa fé em Cristo Jesus. Amém? A Bíblia fala, se você sofre como malfeitor, se arrependa, mas se sofre os sofrimentos de Cristo, dê glória a Deus, você é participante deles. Amém? Então, isso é tratado muitas vezes na Bíblia com a expressão grega mesmo, baptismo, ou seja, batismo no sofrimento, misericórdia. O pastor, já sofri tanto na vida, não quero esse batismo não. Então veja só, 3, o batismo cristão, que é ministrado em nome da Trindade, nós já falamos, Mateus 28, versículo 19 e 20. 4, o batismo pelos mortos. Calma que isso aqui não é para a gente adotar não. O batismo pelos mortos era uma heresia muito difundida no tempo do apóstolo Paulo, citada na epístola de Paulo aos Coríntios, em 1 aos Coríntios capítulo 15, versículo 29. Ele fala de pessoas que se batizavam pelos mortos. Era uma heresia que existia naquele contexto. 5, o batismo de Moisés, que a Bíblia fala que ele aconteceu na nuvem e no mar. Isso está em Êxodo 14, versículo 15 ao 25, e 1 Coríntios capítulo 10, versículo 2. Amém? 1 Coríntios capítulo 10, versículo 2, fala de pessoas quando elas passaram ali na travessia do mar, elas foram batizadas, mas também na nuvem, é dito o texto. Amém, gente? Glória a Deus. Isso está em 1 Coríntios 10, versículo 2. 6, o batismo com o Espírito Santo, que é efetuado por Jesus Cristo, nós já lemos. Aí tem Atos 2, que eu já li, Mateus 3, versículo 11. 7, o batismo que os discípulos realizavam ao andarem com o Senhor Jesus Cristo. Está em João capítulo 4, versículo 1 e 2, que diz a Bíblia que os discípulos de Jesus batizavam. O próprio Jesus não batizava, mas os discípulos dele batizavam. E, número 8, o batismo no corpo de Cristo. Este é realizado pelo Espírito Santo, imergindo o convertido no corpo espiritual do Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13. Amém? Essas só são algumas curiosidades para vocês entenderem que essa palavra ela é utilizada em outros sentidos também, que estão associados também a essa ideia de batismo. Amém? Diga comigo, padrão. Batismo no corpo de Cristo. Batismo com o Espírito Santo, batismo nas águas. Mas eu sei que tem alguém aqui pensando o seguinte: estão falando esse negócio, mas a Bíblia fala que há um só batismo, um só Senhor. E agora, como é que você vai saber a resposta para isso? Existe 1 ou 3? Se você quiser saber, vai fazer sua matrícula no Centro de Treinamento Bíblico Rema.